Então agora vamos para os flashcards de planilhas eletrônicas. Mais uma vez eu quero reforçar que todos esses itens, por isso que eu chamo de falando a língua da banca, foram extraídos de questões de diversas bancas. Tem aí FGV, tem FCC, tem CESP, tem VUNESP. Então são várias bancas que eu fui extraindo os elementos para montar esses flashcards. Não são da minha cabeça. Claro que para virar flashcard mesmo, daqui a pouco eu precisei adequar alguma coisa, mas o contexto são contextos dos concursos. Então aqui é o cerne, é o filé dos concursos. E aí já fica uma dica de como tu montar o flashcard, né? Pega o enunciado, a resposta certa, monta o flashcard. Então, principalmente quem estuda CESP, por exemplo, o CESP, eu estudei para estudar a prova do CESP, o concurso que eu estou trabalhando hoje é do CESP. E fiz várias provas do CESP já. Um grande lance é tu pegar todas as afirmativas certas do CESP e fazer flashcard. As certas. Ou seria as erradas. Cara, se estiver muito bem no conteúdo e souber justificar a errada, pega a errada também. Mas a primeira coisa boa do CESP é pegar todas as com gabaritos certos do CESP e tocar para um resumo. Porque aquilo ali tu não tem que sair procurando o erro e sair, será que isso está errado? Será que aquilo ali? Vai para os comentários dos sites, aí comentam tudo errado. O comentário do site é mais errado do que a própria afirmação do CESP. Entendeu? Então estou estudando para o CESP, tudo que é certo mete com o resumo. É certo, mete com o resumo. Estou estudando para múltipla escolha. Junto o enunciado com a resposta certa, forma uma frase e bota para o resumo. Então é isso que eu fiz aqui. Vamos lá. Está aqui a planilha que a gente vai se basear para os nossos exemplos. Primeira coisa que eu quero fazer, que eu tenho ali, é igual B2. B2. Aqui, asterisco que não se encontrou um risco com o outro. Que multiplica a média de quê? De A1 até A4. De A1 até A4. É isso? B2 que multiplica a média de A1 até A4. Então, sempre quando tiver função, a função precede a operação aritmética. Primeiro eu faço a média. Média de A1 até A4 é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Cuidado! Aqui tem um bando de valores, vai até a linha 5, só que a função referenciou até a linha 4. Tem gente que vai A1, A2, A3, A4, nem se dá conta e já soma os 50 juntos. Não. 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 40, 100. Quantos valores estão envolvidos na média? 4. Multiplica. Multiplica por quanto? Por B2. B2 é 70. Então, eu não dividi antes para ver qual seria esse valor aqui. Que vai que esse valor fosse 40, daqui a pouco era melhor eu pegar e dividir aqui do que dividir aqui. Nesse caso ia dando mesmo, mas vai que aqui desse uma vírgula. Então quando tem divisão e multiplicação, vê o que fica mais fácil de fazer primeiro. Nesse caso tanto faz, tá? Vai se dar uma conta chata aqui de fazer. Aí 70 que multiplica 25. E aí? Professor, daí complicou demais isso aqui. Tá, quanto é que é 70 vezes 50? 7 vezes 5, 35. 70 vezes 50, 13.500. Concorda? E falta didática para explicar isso aqui. É um sonho da minha vida. Ainda vou trabalhar com isso, tá? Mas 70 vezes 50 não é 3.500? Tá, mas 70 vezes 50 não é 3.500? Aqui não é a metade? Sim, 1.750. 7 vezes 25. Professor, eu acho mais fácil fazer 7 vezes 25. Show! Eu te falei, me falta didática para fazer isso aqui. Eu gosto de fazer conta redonda em vez de fazer a conta do 5. Daí eu gosto de transformar. Quando é isso, eu multiplico por 2 e divido por 2. Mas, e aí? É gosto. Esses dias eu estava falando com um grande professor Sérgio Altenfeder sobre uma conta que eu ensino em aula, não me lembro qual era. Eu sempre falo pro cara fazer isso aqui, ele, não, é bem melhor, faz aqui e volta para cá, é muito melhor do que essa conta que tu faz. E eu disse, por isso que todo mundo fica bravo comigo, mas aí é que eu gosto, e aí é a diferença entre saber o conteúdo e tu saber ensinar. É totalmente diferente, né? Então, aqui a gente tem que buscar um pouquinho da matemática. Tranquilo? E, professor, eu não gosto de nenhum dos dois, então tu vai ter que fazer isso aqui. Tá? Apertou, vai para cá.
Tá, vai para cá e seja feliz, mas acerta isso aqui. Alguma dúvida aí? Não, professor, estou gostando demais. 1750. Ok. Tudo que eu fizer aqui, tá? Eu não vou conferir agora. Tu confere depois, bota na planilha ali e confere, mas faz primeiro no papel. Ah, faz primeiro no papel. Se eu ratear alguma coisa, tu me diz. Olha só, qual o resultado da fórmula? Igual B2 mais C2 mais D2 mais... dividido por 4. B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. Tá certo o que eu escrevi aqui, sim ou não? Não. O que eu escrevi aqui vai dividir E2 por 4 e depois somar. Porque a divisão, ela é mais precedente do que a soma. Para eu alterar a precedência, eu coloco parênteses. Assim, eu indiquei para a planilha, para a matemática, que eu quero desvirtuar a precedência. Faz para mim primeiro o que está no parênteses e depois o resto. Ah, mas não, a divisão é primeiro. Não, estou dizendo para ti, primeiro isso aqui. E acabou que isso deu igual média, equivalente, não é igual, né? Equivalente, média, de B2 até E2. Então, essas fórmulas aqui são equivalentes. Agora, as fórmulas são equivalentes. Contudo, os resultados aqui são distintos. Os resultados aqui são distintos. Porque aqui eu não estou dizendo para ele fazer média. Eu estou mandando soma e divide. Estou mandando soma e divide. Eu consigo ver na planilha aqui o valor de B2, certo? 70. Mais C2 eu consigo ver na planilha? Não consigo, né? Ó, 0 na soma, o vazio vale 0. 0, 0. E eu mandei, divide por 4. 70 por 4 vai dar 70 por 2 é 35, 35 por 2, 17,5. Ah, 17,5 é a resposta do flashcard. Agora aqui. Aqui é 70. Tá? Porque aqui a função média não considera os valores vazios. Aqui ele vai somar o que tem, que é o 70, e dividir pelo que ele tem, 1. Estamos juntos? Ah, maravilha. No Excel, o uso de referências absolutas, com auxílio do sinal cifrão, garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Certo ou errado? Certo, verdadeira afirmação. E eu posso incluir ali, inclusive, que quando for copiada ou arrastada pela alça de preenchimento. Aí o cifrão garante que a referência não muda. O que nunca vai mudar, independente de ter cifrão ou não, é quando tu recorta e cola. Recorta e cola, cola igual. Copia e cola ou usa alça de preenchimento, depende. Cifrão prende, dinheiro prende. Dinheiro prende as coisas na vida. Tá? Carinho, amor, afeto, acaba. Não há carinho que aguente aquela margarina rançosa com aquele cacetinho duro. Ô, vamos senhor, que olha a falta de respeito aí. É que a gente chama pão francês de cacetinho, ô desgrama. Ah, não é nada demais, a gente chama pão francês de cacetinho. Primeira vez que eu entrei no Rio de Janeiro e parei num Big B lá. Aquelas lancherias das esquinas lá do Rio de Janeiro com fruta e não sei o que. Disse, me vê um cacetinho aí. Foi uma gargalhada geral, né? Daí lá, pelos cansados, tinha um... Ah, tu é gaúcho, né? Sim. E tu, como me chamou de tu também deve ser. Sim. Então chama aqui de pão francês, senão tu vai tomar uma vaia. Eu disse, tá, tudo bem, me dá uma torrada de pão francês. E fiquei esperando a minha torrada. Ah. Aí me veio um pão encharcado de margarina, na chapa, assim. Aí eu disse, mas eu pedi uma torrada. Ele disse, tá aqui a tua torrada? Ele disse, não, isso aqui é um pão na chapa. E com muita margarina ainda. Tá? Ele disse, não tô te entendendo, meu camarada, tu não tá no lugar certo, tá? E aí foi. E era um misto quente, né? Então a gente aqui chama torrada, o que vocês chamam de misto quente. A gente chama cacetinho, que vocês chamam de pão francês. E aí esses tempos, agora eu fazia... Pô, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, adoro. Vou lá muito seguido. E aí esses tempos eu fui e cara...
agora que eu me dei conta. E eu quero, na verdade, uma torrada, que a gente chama de torrada, que seria para vocês misto quente, só que eu não quero presunto, eu quero só o queijo. E aí como é que eu falo? Porque misto não pode ter só queijo, porque daí não é misto. Aí como é que chama pão? Queijo quente, exatamente. Ah, só pão, queijo, margarina, prensado, queijo quente, né? Pra mim, queijo quente é se tu aquece o queijo. Pega um queijo, toca no fogo, é queijo quente. Tá, então tá. Depois dessa análise que não cai em prova, pelo menos na informática, voltemos aqui para falar do qual o resultado da função abaixo. Conte.num. Conta números. Conte.num. Conte.num. Conta números. De B2 até B5. Quantos números tem aqui? Quem falar que é 5, eu vou ter uma síncope, tá? São 4 números, né? Aqui dá uma coceira para tu dizer que é 5, né? B2 até B5, daí imagina se você bota assim, 5, 4, 3, 2, 1. B2 até B5, 5, 5. Deu. Não, são 4, porque não considerou 1 aqui e tem 4 números lá. Agora, se eu pegar e botar que isso aqui é o x80, transformei isso aqui num texto, agora aquilo ali retorna 3, porque ele conta quantos números tem. x80 não é um número. Estamos juntos? Certo, então ali vai dar 4. 4 números tem de B2 até B4. Eu podia fazer uma sacanagem se botasse um número concatenado, né? Não. Mas daí tem que comprar. Sugestão aqui, tá, se botasse um número concatenado que transforma em um texto, daí não ia contar. Cara, daí é uma construção bem complexa essa da questão, mas seria uma sacanagem, realmente. E até fiquei em dúvida se... não vai contar. Mas... que é texto, com certeza é texto. Mas fiquei com dúvida aqui. Ficamos com dúvida, texto temos. Vamos lá. 5 e 2. E aqui eu tenho 6. Então aqui, em A1 eu botei 5 e 2, um texto, 5 e 2, e aqui eu digitei o número 6. Igual conte.num. Aqui, vamos ver, 1 ou 2, 1. Então podia sim. Aí ele tinha que descrever isso. Lembra que eu falei pra ti, né? Que quando a gente une os 5 e 2, se transformavam num texto. Então, realmente, conte.num não conta. Boa sugestão. Pode cair, seria genocídio. Dá pra escrever Se tiver alinhado à esquerda, a gente vai ter que interpretar. Ele não precisa nem explicar. Se tiver só... Só alinhado à esquerda, né? Mas é genocídio total, né? Genocídio total. Não, se ele botasse só... Não, quer ver uma questão uma questão clássica? Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Isso seria uma questão muito possível. Baseado na imagem abaixo, essa aqui seria uma questão muito possível, muito boa. Baseado na imagem abaixo, qual a resposta desta função? E aí tu olha, 52 e 6. Alinhamento diferente. Pelo alinhamento ia chover de recurso. Pode ser pelo alinhamento? Pode. Eu já vi uma questão pelo alinhamento para ele saber se era texto ou número. Mas chover de recurso dá uma incomodação. No mínimo o cara tem que gastar tempo respondendo recurso. Daí ele não quer gastar tempo respondendo recurso. Por que ia dar recurso? Porque eu posso alinhar depois o número à esquerda. Posso alinhar centralizado, posso fazer o que eu quiser. Mas se ele descrever que foi digitado tal coisa, pum, foi digitado tal coisa, pum, e não foi formatado mais nada depois disso, daí você tem que saber, foi isso que caiu. Quando choveu o recurso e não aceitaram o recurso porque não tinha que aceitar. Ele falou que não foi modificada a formatação. Tem que saber que texto alinha à esquerda por padrão e número à direita. Pelo alinhamento dá para saber, mas principalmente aqui seria um número, porque toda vez que aparecer uma imagem de planilha, tu vai olhar para o conteúdo da planilha, tu vai olhar para a caixa de nome para ter certeza qual célula está selecionada. Por mais que aqui o A esteja destacado, um destacado, muitas vezes na planilha não está, na prova não está destacado. Aí tu vai olhar para a caixa de nome, ter certeza que o A1 está selecionado, e aí tu vai olhar para a barra de fórmulas. E aqui tu vai bater o martelo pela barra de fórmulas que o A1 é resultado do 5 e do 2. Porque tu olhou na barra de fórmulas. Sabendo disso, tu responde que é um número só. Tá?
Questão para matar. Aqui é questão para matar. Ah, eu confesso que como eu fiquei em dúvida aqui, ficaria em dúvida se caísse na hora da prova. Ia responder uma meio aqui, meio na mão. Então, ali ficou 4, trabalhamos bastante, então com conte.1 vamos para a próxima. Por meio da função maior do Excel, pode-se obter, por exemplo, o quinto maior elemento de um conjunto de dados disponíveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o maior aceita o K. O késimo, a posição. Então, se eu botar aqui que aqui eu tenho B1 até B5, 5 elementos, e tiver isso aqui, está errado sintaticamente. Eu posso usar o máximo assim. O maior tem que ter o K. O K é a posição do ranking. Então aqui é o quinto maior. O quinto maior valor de um conjunto de valores é o valor menor. O quinto maior valor de um conjunto de valores é o valor menor. Então, qual é o primeiro maior valor de B1 até B5? 100. Segundo maior, 90. Terceiro maior, 80. Quarto maior, 70. Quinto maior, 60. O 10º maior valor de um conjunto de 10 valores é o valor menor. Então, o equivalente a isto aqui, por exemplo, é isto aqui. Fórmulas equivalentes, valores, resultados iguais. Que o maior valor na quinta posição de conjunto de 5 valores é o mínimo valor. Porque vai até 5. O cara, fui vice-campeão do torneio. Tinha 2. Eu fui o último. Tá? Isso aí. Fui o último. Depende se o copo está meio cheio ou meio vazio. Vamos lá. No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, porcentagem. Falso, é ao contrário, né? Vai bem ao contrário. Será porcentagem, depois exponenciação, depois divisão ou multiplicação, depois soma ou subtração. A falsa afirmação. Eu não gosto de flashcard de verdadeiro ou falso, tá? Botei aqui, queria para comentar isso com vocês, porque aqui eu tirei essas questões do CESP. Essas verdadeiras ou falsas eu tirei da banca CESP. Vou trabalhar com ela também. Mas eu não gosto de flashcard de falso, porque o flashcard, o objetivo é tu memorizar. Tu memoriza o que tu vê. Então tu vai botar uma informação para dentro do teu cérebro para depois ter que negar ela. E eu já te falei, tu não nega a memória. Não há como negar memória. Primeiro tu memoriza para depois fazer negação. Se não há para negar a memória, como é que eu sei que eu não posso matar? Não pensa. Memória. Não é uma construção social, não é a regra, não é lei, não sei o quê. É memória. Não pensa numa senhora obesa caindo numa poça d'água. Me diz a roupa da velha, né? Porque tu pensou, não tem como não pensar. Não pensa na tua sogra. Pensou. A senhora não tem sogra, tudo bem, então não pensa na sogra do teu vizinho, que ele fica... Tu pensou, entendeu? Não tem como negar pensamento. Então, quando tu nega, tu não favorece a memorização. Por isso que eu não gosto de flashcard verdadeiro ou falso. Eu gosto de flashcard que completa a lacuna. Completa a lacuna. O que é isso? Responde uma pergunta. Eu gosto muito mais por causa dessa explicação que eu te dei. Vamos para a função C. Se uma condição for verdadeira, então uma determinada ação será tomada. Se não, outra ação será tomada. Se condição for verdadeira, então uma ação do caso verdadeiro será tomada. Se não, olha o ponto e vírgula, se não, uma ação do caso falso será tomada. Toda vez que tu te deparar com a função C, tu vai isolar a condição e vai avaliar se ela é verdadeira. Se a condição for verdadeira, olha esse ponto e vírgula aqui, ó. Então, a resposta está aqui. Se a condição é falsa, olha o ponto e vírgula. Se não,
resposta aqui. Então aqui é uma frase do português. Se a condição for atendida, então farei isso. Se não, farei aquilo. A professora, não é assim, a resposta é isso? Não. É farei isso, farei aquilo. É uma ação. Não é a resposta. Inclusive, na documentação da planilha, eles botam a expressão assim, valor ser verdadeiro. E eu não gosto disso porque leva a um erro, induz a um erro. Por isso que eu gosto de ação. Tu tem que tomar uma ação. Explico já. Se a média se A1 for maior que zero, é isso? Se A1 for maior que zero, então média de B1 até B4. Se não, maior de A1 até 4 na segunda posição. Primeira coisa, isola a condição. Eu já botei aqui em cores para vocês, para facilitar. Isolei a condição. Testa se a condição é verdadeira ou falsa. A1 vale 10. Se a condição for verdadeira, realiza essa ação aqui. Se a condição for falsa, realiza essa ação aqui. A1 é maior que zero. Então, verdadeiro. Realiza essa ação. Então, por isso que há uma ação, porque tem algo... Ponto e vírgula? É isso, obrigado. Senão não dá diferença. B1 e B4. Então, realiza essa ação. E aí, muitas vezes, a prova pega na letra A e escreve assim, ó. Média B1 e B4. E o desavisado vai lá e pá, é isso aqui. Não é isso aqui. Se ela pede o valor, tu tem que realizar a ação. Por isso que eu chamo de ação. Então o cara vai lá, aqui aparece só A1, A5. Daí o cara, a resposta é A5. Não, é o valor de A5. Tem que realizar uma ação. Por isso que eu chamo de ação. Então qual é a média de B1 e B4? B1 é 60, B4 é 90. 90 mais 60, 150, divide por 2, 75 é a resposta. 75 é a resposta, que tu tem que realizar uma ação. E aí tem as duas respostas. Sim, na letra B vai estar 75. E eu vou errei. E aí a gente vai, né, o desavisado vai no A. Por isso que eu chamo de ação. E a documentação do Excel chama de valor ser verdadeiro e valor ser falso. Isso não pode ser valor, porque daí o cara vai aqui e vai achar isso aqui é o valor que está ali. Não, é uma ação que tu tem que realizar. Se tiver o número 5, beleza. O número 5 já é uma constante. Senão tu tem que resolver. Então, eu quero, por fim, fazer mais um flashcard só, tá? Eu vou fazer só mais esse próximo e o resto eu boto as respostas depois. Não, eu vou fazer mais dois. Tá? Vou fazer mais dois. Que é o primeiro e o último dessa tela. O primeiro e o último. E aí eu boto as respostas depois no nosso EAD.